Meus amigos, hoje eu tô aqui diretamente do Business Lounge do Obic Center, localizado no 48 Burj Gate, aqui em Downtown, em Dubai, onde fica o Burj Khalifa, onde fica o Dubai Mall e onde vocês podem ver aqui à vista ali a Coca-Cola Arena, City Walk e o Porto de Jebel ali e toda essa Dubai maravilhosa. Mas eu não vim aqui hoje falar de Dubai. Eu estou aqui num espaço que é uma espécie de coworkingzinho do andar do nosso escritório, onde a gente tem o estúdio de gravação dos podcasts, onde rola todo o nosso trabalho por aqui, para falar de um assunto muito delicado para alguns, para outros nem tanto, e para mim hoje em dia é muito comum e normal de se falar, porque eu vivi isso, então eu sei o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam e o que eu vivenciei, o que eu vi, para falar se vale a pena ou não largar a faculdade em 2026, 25 ou 24 ou 27, 28, 29, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Porém, eu larguei a minha faculdade, o curso que eu estava fazendo lá no Brasil ainda, na minha cidade natal, Juiz de Fora, porque eu não estava satisfeito. E tudo na vida não satisfaz o ser humano só durante um período. Chega um período que as coisas param de satisfazer. Mas o meu caso foi um pouco diferente porque não era algo que eu queria desde o início. Eu acabei caindo, de certa forma, de paraquedas no curso que eu estava fazendo. E isso me deu muitas oportunidades, porque eu consegui desenvolver muito lá, conheci muita gente e aproveitei todos os projetos de extensão, que é o mais importante da faculdade, talvez, ou não, porque eu fazia um curso de engenharia. Então, eram muitas matérias exatas e muitas matérias do ciclo básico, que a gente sabe que hoje em dia são amplamente substituíveis pela tecnologia digital, seja até uma calculadora na hora de fazer uma conta de matemática, seja na hora de desenvolver um raciocínio que um agente de IA consegue fazer. A única coisa que é necessária nesses cursos de ciclo básico atualmente é a linha de raciocínio. Então, se você vai fazer alguma engenharia, alguma faculdade de exatos, você tem que ter esse estudo, você não pode ignorá-lo, porque os engenheiros eles têm uma linha de raciocínio técnica, a gente não pode deixar de treinar seres humanos para compreenderem sistemas e compreenderem toda a maneira dos procedimentos. Enfim, vamos lá aos pontos. Por que eu resolvi largar a faculdade e vir morar aqui em Dubai, trabalhar numa empresa que tem uma plataforma de inteligência artificial, que trabalha com produção de mídia e de conteúdo, que ajuda pessoas a viralizarem organicamente nas redes sociais. E por que aconteceu isso? Porque eu queria sair do meu ambiente. Eu queria sair da bolha que eu vivi os 18 anos da minha vida, queria sair da asa da minha casa, queria conhecer o mundo. E eu sempre tentei fazer isso de diversas maneiras, como a partir dos meus 15 anos eu comecei a estudar para concursos militares. E é uma oportunidade muito boa para quem quer seguir essa carreira, quer sair de casa, quer receber para estudar, ter uma estabilidade em alguns concursos muito boa e se desenvolver muito, seja no âmbito acadêmico, no âmbito profissional, seja pela rigidez e pelo formato da formação militar, é assim uma carreira essencial, principalmente os concursos oficiais que pagam bem, têm estabilidade, têm muitos benefícios. Eu acho que esses valem a pena, depende da sua situação. Se você for um cara que está numa situação muito complicada na vida, até os concursos de sargento valem a pena também. E principalmente tem concursos como o da Marinha Mercante, que para mim é o mais vantajoso de todos que são oferecidos hoje em dia, que é o da EFON, por você não ficar preso a salários fixos, você ter oportunidades de aumentar cada vez mais seu salário e não ficar preso à corrosão do dinheiro perante a inflação, que no caso é o aumento da base monetária, e você vai ficar preso ali caso você for para a área dos concursos. Você vai ter estabilidade, porém você não vai ter aumento de renda.
tá? Beleza. E eu tentei diversas vezes, estudei para vários concursos, fui aprovado em alguns, mas nenhum eram o que eu realmente queria, que era me desenvolver numa área que eu via sentido naquela época. Enfim, chegou um ponto que eu não queria mais estudar, ficar ali trocando o meu ambiente, a minha vida por esse sonho num lugar que não estava me fazendo bem psicologicamente para o meu desenvolvimento. Então eu comecei a trabalhar em vários outros projetos, trabalhei com várias coisas, desde estacionamento até freelancer de design, tudo que vocês imaginarem aí eu já fiz nessa vida, mas o fato é que eu resolvi pegar minhas coisas e sair do Brasil, sair da minha cidade, e porque eu via muito sentido e ainda vejo para quem quer fazer isso. Eu recomendo muito. Se você não está satisfeito, não consegue ver perspectiva, é muito importante você sair da sua zona de conforto, sair da sua bolha, abrir seu pensamento. Por quê? Por que que isso é importante? O que que vai mudar você estar aqui, deixar de fazer a faculdade? Porque você consegue se conhecer, você consegue ver o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, o que você é bom. Porque para você ser bem pago, para você se desenvolver, para você ser um cara caro no mercado, você vai ter que descobrir o que você é bom e o que você gosta de fazer. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem mais motivação, a gente tem mais habilidade e consegue bater mais pontos. Esse é o principal fato. E por que isso tudo funcionou para mim e eu tenho certeza que funciona para qualquer pessoa? Porque esse autoconhecimento é algo seu, é algo que ninguém tira de você, algo que ninguém vai te dar, a não ser se você mesmo conquistar. Você vai ter que vir ver o mundo, ver o que te apetece, o que te incomoda, o que funciona para você. Ao invés de seguir fórmulas mirabolantes que a gente vê aí na internet, que a gente vê a galera vendendo os novos mecanismos, né? Ficou muito famoso pelos gurus do marketing digital, e também é algo que abre a sua mente, abre a sua visão. Você não fica preso ali aos mesmos ambientes, aos mesmos caminhos de deslocamento, aos mesmos lugares de jantar, às mesmas lanchonetes, às mesmas pessoas no geral. A partir do momento que você sai de casa, que você vê novos ambientes, não só ambientes de relacionamento, ambientes de pessoas com um mindset diferente, mas ambientes físicos também, você ir numa cafeteria diferente, ir num restaurante diferente, fazer um esporte diferente, aprender uma habilidade nova, aprender uma skill nova, aprender um processo novo, algo que funciona em uma empresa que outra empresa não faz, algo que funciona para um vendedor de bala e algo que funciona para a Microsoft, não sei. Às vezes é algo que você vai entender ali pelos seus conhecimentos empíricos. Mas o fato é que isso você só conquista saindo de casa. Então, para mim, valeu muito a pena. E dito tudo isso, meus amigos, eu resolvi pegar o meu caramel cappuccino aqui de costume, que traz aquela dose de cafeína e faz parte da minha rotina aqui, para falar que nem tudo na vida são flores. Então, eu tive que perder uns 20 minutos de gravação porque a bateria do receptor tinha acabado e eu não me dei conta. Eu fiquei 20 minutos falando aqui sozinho. Mas não importa, porque a mensagem que eu quero passar para vocês é importante e de qualquer maneira eu quero que ela chegue. Voltando ao fato de que você tem que experimentar coisas novas. Não adianta eu vir aqui e falar para você o que aconteceu comigo e você acreditar que vai funcionar para você. Não, você tem que sair de casa, você tem que fazer isso por si próprio. Ver, chegar num lugar diferente, entender a cultura do lugar, entender o que as pessoas estão fazendo,
entender o que as pessoas estão pensando, o que elas estão consumindo e o que elas estão tendo como referência para o comportamento delas. Porque quando você sai de um país, principalmente, você percebe o quanto a cultura daquele lugar te influencia. O choque cultural é muito grande, principalmente se você vem para um lugar aqui no Oriente, se você vai para alguma área completamente diferente da sua cultura, seja desde que você mora no norte do Brasil, vai passar um tempo no sul, ou vai para um país da América Latina, enfim, diversas culturas. Eu senti muito isso aqui por conviver com muitos indianos, paquistaneses, na labuta aqui mesmo do dia a dia, que é a galera que forma a massa trabalhadora, e conviver com pessoas da alta sociedade também aqui, desde locais, desde russos, desde europeus ou até mesmo pessoas americanas mesmo, tudo quanto é tipo de gente, enfim. Não é porque a pessoa ela é de um país do norte, de um país mais avançado, que ela necessariamente está numa casta melhor da sociedade. Igual eu falei, é tudo sobre posicionamento. E isso vai te trazer um posicionamento completamente diferente. Caso você esteja num ambiente moldado ali, que você não consegue ver perspectiva, você não consegue ver de fora porque você não conhece ainda, a questão é, as pessoas vão passar a te respeitar mais por aquilo. Você vai ter mais opções de caminhos e portas que vão se abrir para você, porque você vai ter mais recursos de ferramentas de se conhecer e de se conhecer pessoas. E mais do que isso, você vai entender o que é importante para você e o que você não valoriza, o que você não tá nem aí, que você quer é que se foda, gente que você não gosta, gente que você ama e faz questão de estar ali todo dia com elas e quer estar pensando e vivendo da maneira que elas vivem. Porque tem pessoas que influenciam o nosso pensamento e a gente sabe que os vínculos são totalmente parte da nossa vida para formar a pessoa que a gente é. Então, a partir do momento que você sai, que você tem exposição a um nível de consciência que as pessoas não têm, elas te respeitam muito mais por isso. Seja você um herdeiro de uma empresa grandíssima, que os funcionários não te respeitam porque você é o filhinho do papai, e se você tiver uma experiência dessa, você vai voltar com muito mais bagagem para tocar aquilo e as pessoas vão te respeitar pelo que você construiu por si próprio, ao invés de ser apenas o sucessor, ou seja, você um cara que não tem nada, que veio para fora, saiu do seu ambiente e descobriu coisas e um novo caminho para você seguir. Porque muitas vezes as portas vão se abrindo e a gente tem que ir escolhendo, e quem tem que escolher somos nós. E nós vamos ter capacidade de escolher por saber o que é importante para a gente e o que não é importante, o que a gente não liga. Esse é o fato no fim do dia. Você saber ali o que você vai valorizar, não vai valorizar e o que não é importante para você. E por que eu acho que para mim esse contexto todo se encaixou no momento ideal e da maneira ideal também? Porque quando a gente está ali até os 20 anos, talvez, os 25, até, principalmente na adolescência, a gente é induzido a seguir um caminho único, a ir para a escola, conviver com as mesmas pessoas se você não mudar de escola, ter uma boa educação, praticar esportes que as pessoas ao redor acham que você tem que praticar e fazer uma faculdade e seguir o caminho convencional e o sistema criado por John D. Rockefeller de ensino, o mesmo que alterou e desenvolveu toda a indústria farmacêutica, a indústria petroquímica e a indústria alimentícia também em muitos pontos. Por que eu estou falando disso? Que é um sistema que corta a sua criatividade, que tira a sua capacidade de trazer invenções para o mundo e ideias novas, porque você está ali preso a um sistema que foi moldado para trazer pessoas que pensam da mesma maneira.
Por que elas pensam na mesma maneira? Porque elas acordam na mesma hora, elas comem as mesmas coisas, elas estudam os mesmos assuntos e, mais do que estudar os mesmos assuntos, nos mesmos métodos. Então, a turma toda vai aprender essa resolução de exercício e vai utilizar essa fórmula para resolver esse problema. As outras soluções não funcionam. Então você vai sentar numa fileira atrás das pessoas que convivem com você, vocês vão sair para o intervalo no mesmo momento. De preferência, vocês vão comer a mesma comida. Nós estamos padronizando a alimentação, estamos padronizando a maneira de pensar, estamos padronizando a maneira de viver e de controlar a população, controlar as pessoas. Então, isso cria um sistema propício para que as empresas tenham bons funcionários, elas tenham pessoas ali treinadas a seguir sistemas. E por que as empresas precisam de pessoas para seguir sistemas? Porque a sociedade precisa estar balanceada, não adianta ter só empresários e também não adianta ter só funcionários. Então, muitas pessoas precisam se capacitar da maneira correta para efetuar uma certa função, o que é correto. Porém, não adianta se todas as pessoas fizerem faculdade. É o sistema que a gente vê no Brasil hoje. Uma demanda menor por mão de obra tão qualificada e uma oferta muito grande de pessoas com diplomas, de pessoas com graduação que têm o mesmo papel que mais várias e não se diferenciam no mercado frente à concorrência. Então, esse é o problema que as faculdades enfrentam hoje e não trazem benefícios. E eu acho que é um momento muito legal para quem tem a oportunidade de sair da sua bolha, sair do seu ambiente de convívio, sair das pessoas que estão ao seu redor, como eu falei, porque é esse momento que você está adquirindo skills, você está na fase do jogo de farmar armas, de farmar poderes, aquela parte do videogame que você está conhecendo o seu personagem. Você não está justamente naquele level avançado que você já tem acesso a tudo. Você está cada vez mais ganhando mais poderizinhos e evoluindo o seu personagem. A diferença é que no videogame, muitas vezes você escolhe o personagem e eles vêm com os poderzinhos. Na vida você não escolhe os personagens, o seu personagem, você não escolhe quem você vai nascer, mas você pode se capacitar e escolher os poderzinhos que você vai adquirir, as graduações, as licenças, as habilidades, o conhecimento, tudo que você quiser para a sua vida, só depende de você. E eu acho que é muito legal para quem tem a oportunidade de tirar um ano sabático para se conhecer, para morar fora, para saber o que realmente importa para cada um, o que você gosta e o que você sabe fazer, igual eu falei no início do vídeo. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente tem muito mais habilidade para aquilo e tem vontade de desenvolver aquilo. Então a gente acaba evoluindo muito do que caso a gente fizesse algo que a gente não gosta, que é determinado por outras pessoas para a gente fazer. Então é muito legal você ter esse tipo de discernimento e entender um pouco mais da sociedade, como funciona tudo e onde você pode se encaixar para desenvolver um papel legal, para trabalhar com uma coisa que você gosta. O trabalho é muito gratificante, ele dá dignidade, ele dá recompensa financeira, né? Seja se você é trabalhador, se você é empresário e dá emprego para outras pessoas, se você gera isso para outras pessoas também no fim do dia. A gente quer impactar pessoas, a gente quer fazer coisas boas, ninguém tá ali só por dinheiro, todo mundo tem um motivo por trás, algo que realmente motiva, que realmente traz, e essa questão para fora da nossa bolha traz um conhecimento muito interessante para nós como seres humanos. Isso é algo interessante. Além disso tudo, você ainda vai aprender
a conviver consigo mesmo. Você vai criar a habilidade de lidar com a sua pessoa, de suportar a si mesmo, de ter você ao seu lado nos piores e nos melhores momentos. Porque no fim do dia, quem vai colocar a cabeça no travesseiro é você, com você. Não importa sua família, sua namorada, seus amigos. O que importa é o que você está pensando consigo mesmo. E não só pensando, sentindo emocionalmente o que o seu consciente está tranquilo, você colocar a cabeça no travesseiro, saber que você está fazendo um trabalho legal, saber que você está ali correndo atrás dos seus sonhos, porque muitos momentos você vai sentir a distância, vai sentir falta das pessoas que você ama, dos amigos, vai sentir falta de muitas coisas. Você vai ter que aprender a aproveitar momentos sozinhos, com a sua pessoa, aproveitar coisas que você realmente gosta e dá valor, coisas que muitas vezes você não vai ter alguém ali do seu lado com os sentimentos para que você tenha o mesmo aproveitamento de um momento interessante do que você teria com uma pessoa que você realmente ama. E falando de pessoas também, você vai perceber uma coisa muito diferente e muito fora do convencional das pessoas que viveram sempre no mesmo ambiente. Por quê? Porque num momento de que você mora fora e está de passagem em um lugar, você saiu do seu lugar de origem, você vai conhecer muitas pessoas diferentes, pessoas novas, e muitas delas você nunca mais vai encontrar. Hoje, graças a Deus, ou não, né? Hoje, devido às condições que a gente tem na quarta revolução industrial, a era da tecnologia, a era da informação, a era da AI, enfim, o movimento que a gente tem das redes sociais. É muito mais fácil você ter acesso a pessoas que você conhece hoje. Você pega o Instagram, você consegue manter o contato. Mas caso fosse há 40 anos atrás, você nunca mais poderia ter contato com uma pessoa que você acabou de conhecer. E é muito engraçado porque muitas delas você não vai ter uma conexão profunda. Vão ser aquelas pessoas ali que você só vai ter contato pela conveniência e por troca de favores, enfim, pelo bom convivência, pela política da boa convivência e pelo bom relacionamento em si. Outras delas você vai se identificar muito e você vai criar fortes amizades, pessoas que você se identifica, se dá bem. E provavelmente você vai levar essa pessoa para sua vida, mas dificilmente vocês vão ter mesmos caminhos, porque quando você conhece uma pessoa na mesma situação que você está ali, fora do seu ambiente de origem, vocês estão seguindo caminhos diferentes, porque vocês vieram de lugares diferentes com objetivos diferentes. Pode ser que vocês se encontrem e tenham ali uma melhor convivência a longo prazo em quesito de frequência. Pode ser que nunca mais vocês tenham aquela amizade verdadeira ali. Isso faz muita diferença durante o período que você está longe do seu ambiente natural. Então, para resumir, a mensagem que eu queria passar é essa. Eu, graças a Deus e as minhas condições e o meu posicionamento, vim parar aqui em Dubai, o que foi para mim no momento certo, o lugar certo, apesar de todas as dificuldades e todas as coisas que a gente enfrenta nessa vida, mas a gente tem que continuar acreditando e tendo perseverança. Eu aprendi a adotar a filosofia estoica, não só aqui na minha viagem, no meu período de passagem em Dubai, mas para minha vida. Então, sempre que eu perco, eu ganho. Eu aprendi a viver em harmonia comigo mesmo. O que eu não posso controlar, eu não me estresso, eu não deixo isso me abalar. Eu só preocupo com as coisas que estão ali na minha frente para eu tomar uma decisão. E a minha decisão foi trazer essa mensagem para vocês. Eu acho que para muitos possa fazer muito sentido, para outros pode ser que não faça tanto, mas o mais importante é você saber o que funciona para você. Porque você ouvir um cara da internet como eu não vai resolver o seu problema. Pode te dar uma direção, pode ajudar você a criar uma ideia, uma linha de raciocínio que vai fazer diferença na sua vida. Mas você só precisa analisar a sua condição e também
o seu posicionamento, enfim, a sua vida, seus desejos, o que você quer para você, o que você valoriza e o que você tem como sonho e objetivo. E a gente fica muito preso a esse caminho único que eu falei. Se você ainda está perdido nessa ideia, vai lá ver o vídeo que eu gravei aqui no primeiro dia que eu estava na escola aqui em Dubai. Eu vou colocar o card aqui, que é o mito do caminho único. Muita gente cai nessa armadilha. E caso também você ainda esteja em dúvida se você está perdido, o que está rolando, eu vou indicar aqui para vocês verem também o vídeo que eu falo se vale a pena sair da sua cidade ou não. Fechou? Vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, a mensagem que fica é essa. Tirem o melhor proveito, vejam o que faça sentido para você e eu fui. Fui.